João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos ler de novo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga glória a Deus. Preste atenção, igreja. Esse aqui foi um diálogo que Jesus teve com um mestre da lei, um homem muito sábio, letrado, um homem que tinha um profundo conhecimento da lei de Deus, um homem que tinha tudo na ponta da língua. Ele era um mestre, ele era um rabino, ele era um professor dos judeus, das crianças. Enfim, esse homem tinha todo o domínio, todo o conhecimento da lei de Deus. E mesmo com um conhecimento tão profundo, mesmo sabendo tudo a respeito da lei, ele ainda não tinha tido uma experiência íntima, pessoal com Deus. Era a letra que ele conhecia, apenas a letra. Mas ele era um daqueles que Deus via sinceridade e queria salvá-lo, ao ponto de colocar no seu caminho o Salvador, o Filho, Jesus, para pregar para ele, para explicar para ele a respeito do novo nascimento. Amém, igreja? Então Jesus começa a pregar. Primeiro Jesus interpela ele. Primeiro Jesus vai dizer para ele aquilo que você já deve ter ouvido, eu já preguei aqui também, a respeito de novo nascimento, que o homem precisa nascer de novo. Nicodemos vai dizer como, sendo velho, nascer de novo. Percebe que na dimensão da letra ele domina tudo, mas espiritualmente falando, no conhecimento de Deus e da graça de Deus, ele não entende nada, ao ponto de Jesus dizer para ele: Nicodemos, você é mestre da lei e não entende o que eu estou falando? Você é mestre da lei, o que eu estou falando parece absurdo para você. Então Jesus começa a pregar para esse homem Nicodemos. E Jesus vem dizer isso aqui para ele. Aqui Jesus entra em uma pregação, aqui Jesus entra numa conversa pastoral com Nicodemos e passa a dizer para ele qual é a sua missão, o que é o reino de Deus, quem é o Filho de Deus e para que veio o Filho de Deus. Amém, igreja? Os estudiosos costumam dizer que esse versículo aqui é o âmago, é o ponto alto de todo o Evangelho. Todo o Evangelho, toda a obra de Cristo se resume nesse versículo. Todo o amor de Deus o Pai se resume nesse versículo. Eu concordo, eu penso assim também, faz sentido o que as pessoas dizem, que esse é o versículo que resume todo o Evangelho, define o Evangelho. Mas vamos entender o que Jesus quer dizer com essas palavras. E a gente precisa entender, em primeiro lugar, o que Jesus quer dizer com o mundo. Deus amou o mundo. Se a gente não tomar cuidado na nossa interpretação, a gente vai achar que Deus ama aquilo que a gente, cristão, chama de mundo. Mas não é isso. Existem muitas definições para mundo. Eu vou falar 3 delas aqui para simplificar. Uma delas é o planeta, é o globo terrestre, que a gente olha e diz: ali está o mundo, as nações, geograficamente falando. Existe o mundo, que é o que nós entendemos como o sistema que impera aí fora. A gente entende por mundo, quando um crente fala as coisas do mundo, está falando das coisas que pertencem a este século, que pertencem a esta vida, que pertencem a este sistema, que impera, que age, que está aí fora. Amém, igreja?
E uma terceira interpretação é essa que Jesus está dizendo. Quando ele diz Deus amou o mundo, ele está falando das pessoas que há no mundo. Diga glória a Deus. Porque se você olhar para o mundo todo, imagine o olhar de Deus para tudo que há no mundo. Tudo que há no mundo vai perecer. O que Deus criou para não perecer é o ser humano. Então, quando Deus olha para o mundo, só tem uma coisa de valor para Ele. Só tem uma coisa que lhe interessa. Só tem uma coisa que Ele busca. É o ser humano. Sou eu, é você. Bispo, Deus não se importa com a criação, com a natureza, com os animais. Se importa. Mas se importar é uma coisa. Amar como nos ama é uma outra coisa. Amém, igreja? Deus se importa com a natureza, é óbvio. Tanto que Ele a criou para servir ao homem, para servir ao ser humano. Então, logo, o ser humano, no olhar de Deus, vale mais do que as coisas que há na criação, na natureza. Isso o senhor tem certeza? Está certo isso que o senhor está falando? Tá, porque tudo vai perecer. A Bíblia diz que tudo que há está reservado para no dia do juízo ser abrasados pelo fogo. Tudo será consumido. Amém, igreja? Amém. Tudo será consumido. Haverá novos céus, nova terra, mas isso é assunto para outra ocasião. Mas tudo que há aqui será consumido. E o que Deus criou para viver eternamente, para não perecer, é o ser humano. Então o que resta no final de tudo é Deus e o seu povo. É Deus e os seus filhos. Então quando diz Deus amou o mundo, Ele está falando de mim, de você, de pessoas, de almas, de seres humanos. Nunca confunda isso, porque alguém poderá dizer para você e querer te confundir. Deus ama o mundo. Deus ama as coisas que está aí no mundo. Mas Ele está falando de pessoas. Amém, igreja? Outra coisa que a gente precisa entender é o porquê dessa expressão tal maneira. É escrito, Deus amou o mundo de tal maneira. Isso aqui expressa, igreja, o exagero do amor de Deus, a grandeza do amor de Deus, o quanto Deus nos amou. Ele nos amou de tal modo, de tal forma, Ele nos amou tão profundamente, tão intensamente, Ele nos amou de um jeito, mas de um jeito tão grande. É isso que Ele está dizendo. E para expressar esse modo tão grande, tão alto, tão profundo, tão intenso que Ele amou, Ele vai dizer o que Ele fez como prova desse amor. Ele entregou o seu filho, seu único filho. Ele fez o seu filho se sujeitar. E quando isso acontece, igreja, isso é algo tão grande, isso é algo além da nossa imaginação. Porque a gente vai pensar, Deus desceu do céu, se fez carne. E aí, o que tem nisso? Tem tudo. Isso é muito grande, isso é muito profundo. Jesus já era Deus antes que houvesse mundo, antes que houvesse qualquer criação. Jesus é Deus. Jesus é o alfa, o ômega. Jesus não nasceu no ventre de Maria e ali passou a existir. A sua história não começa ali. Ele é desde sempre e para sempre. E esse Jesus que estava na glória, esse Jesus que desfrutava de toda a glória do Pai, esse Jesus que sempre esteve assentado no trono, esse Jesus que sempre foi Deus, se esvazia de toda a sua glória, se esvazia de tudo que Ele é e de tudo que Ele possui, e se veste de uma carne que tem sede, tem fome, tem frio, tem calor, uma carne que se debilita, uma carne que perece com o passar dos anos.
Jesus se vestiu de carne, isso não é uma coisa qualquer, uma bobagem qualquer. Ele deixa a sua glória, ele deixa a sua morada celestial para pisar o chão dos homens e sentir as mesmas paixões dos homens. Jesus não experimentou o pecado, mas o pecado o assediou, como qualquer ser humano. Amém, igreja? O pecado o rondou, como ronda qualquer um de nós. Ele foi homem, literalmente homem. Ele viveu como um homem. Ele sofreu tentações. Ele sofreu privações. Ele se privou de descanso, de sono, de alimento. Jesus sofreu tudo isso. Então, quando a Bíblia diz Deus deu o seu Filho, não está falando de uma coisa qualquer, não. Jesus vir ao mundo não é uma coisa qualquer, não. É a renúncia. E além de vir ao mundo, se vestir de carne, se vestir de um corpo como o nosso, ele ainda sofreu. Ele sofreu injúria, ele sofreu calúnia, ele sofreu a difamação, ele sofreu injustiça, ele sofreu os cravos nas mãos e nos pés, ele sofreu a coroa de espinho, ele sofreu o açoite, o chicote nas suas costas, ele sofreu o peso da cruz, ele sofreu tudo aquilo que você entende que ele sofreu na crucificação. Bispo, realmente Jesus sofreu, mas você acha que esse é o maior de todos os sofrimentos? Ainda não é. O maior sofrimento de Jesus não foi na carne. O maior sofrimento de Jesus não foi a coroa de espinho, não foram os cravos, não foi o peso da cruz, não foi o chicote dos romanos. O maior sofrimento de Jesus foi na alma. Ao ponto dele dizer na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali Deus, como muitos dizem, eu também concordo, é como se Deus virasse o rosto do seu filho. O que Jesus levou na cruz, igreja, foi o peso da ira do Pai. Muitas pessoas não entendem isso. Jesus levou os pecados sobre si, levou ou não levou? Jesus levou as doenças sobre si, levou ou não levou? Jesus levou toda a carga, tudo aquilo que era contra nós. Ele despojou os demônios, ele triunfou sobre eles na cruz. Mas o que isso significa? O pior não é o peso do pecado. Você já vai entender onde eu quero chegar. O pior não são as enfermidades. O pior não é isso, isso já é um absurdo. Mas o que estava acontecendo ali naquela sexta-feira era Deus despejando a sua ira em cima do Filho. Isso é que é pior. Quando a Bíblia diz Deus deu o seu Filho, Deus deu o seu Filho para ser punido. Imagina um pai punir o seu filho. E Deus puniu o seu filho, não pelo erro que ele cometeu, mas porque os nossos erros foram postos em cima dele. E como Deus não suporta o pecado, como Deus não tolera, como o pecado é indigesto para Deus, então o castigo, o pecado merece o seu castigo. Amém, igreja? O pecado merece o seu castigo. Deus não tolera o pecado. Deus não aceita o pecado. O destino do pecado é a ira de Deus em cima dele. Então Jesus, nós éramos para sermos o alvo da ira de Deus. Quando a gente fala de inferno, de condenação, a gente não está falando de um lugar que é muito ruim e que a gente vai para lá e o diabo está lá sentado no trono com um tridente na mão esperando por nós. Negativo. O inferno é um lugar de punição, onde Deus pune primeiro o diabo, depois os seus anjos, os seus seguidores e por fim o homem que ele não criou para ser lançado no inferno vai por causa da sua rebeldia.
por causa da sua teimosia, por causa da sua dureza de coração. Então eu quero que você entenda isso, igreja. A ira de Deus estava sobre Jesus, a ira que era para vir sobre nós. A nossa conduta, a nossa vida de pecadores resultaria em condenação. A nossa conduta de homens e mulheres falhos, errantes, resultaria, sim ou sim, em castigo, na ira de Deus, na condenação eterna. E por que podemos ser salvos então e nos livrar dessa ira? Porque alguém já sofreu no nosso lugar. Porque a ira, a condenação que era para vir sobre nós, foi sobre ele na cruz. Ele recebeu o castigo, que era para ser nosso, que era para ser para mim, que era para ser para você. Está dando para entender direitinho? Então às vezes parece estranho a gente falar que Jesus sofreu a ira do Pai, mas foi. Jesus sofreu a coroa, Jesus sofreu os pregos nas mãos e nos pés, Jesus sofreu o peso do pecado, Jesus sofreu o assédio dos demônios, Jesus sofreu por causa disso, sim, mas sofreu muito mais ainda o cálice da ira de Deus o Pai. Ele foi condenado, ele foi punido na cruz, por causa de mim, por causa de você. Parece pouco isso para você, igreja? Parece pouco? Vocês estão aqui, gente? Meu Deus do céu! Parece pouco para você? Então, quando a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho, é disso que está falando. Imagina a cena, o Pai está com o seu Filho perfeito, santo, justo do seu lado e diz: eu tenho uma missão para você. Você vai descer lá e você vai passar por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Imagina se Jesus questionasse, ele diria: mas por quê? O que eu fiz? Eu não fiz nada. E Deus diria: você não fez, mas eles fizeram. E eu não quero, é o que está escrito aqui, eu não quero que eles pereçam. Então você vai para o lugar deles, para que eles possam se livrar da condenação e não perecer. Esse é o propósito de Deus. Essa é a grandeza do amor de Deus. Esse é o exagero do amor de Deus por nós. Dar o seu Filho para ser esmagado, moído, fisicamente, espiritualmente, moído pelas nossas transgressões. Isaías 53 descreve isso muito bem para nós. O castigo, o que você entende por castigo? Punição. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Deus olha para o seu Filho e vê um homem que é o seu Filho, porém carregado de maldade, não que ele praticou, carregado de pecado, não que ele praticou. E como Deus não tolera o pecado, então ele descarrega toda a sua ira sobre o pecado. Onde é que o pecado estava naquele momento, naquela sexta-feira? Concentrado em um só homem na cruz. O pecado das gerações passadas, o pecado das gerações futuras, de todos os seres humanos concentrado em um só homem. O pecado estava ali, naquele lugar. E como Deus odeia o pecado e pune o pecado, ele descarrega sua ira em Jesus, o Filho. E ele paga a nossa conta, ele morre por nossa causa. Amém, igreja? Até aqui ficou claro para você? Agora eu quero que você entenda que tudo que Deus faz é um exagero. Tudo que Deus sente é um exagero. É um exagero. Mas é um exagero mesmo. O amor de Deus mostrado aqui é um exagero. Deus ama de tal maneira, de tal modo, com tal intensidade, de maneira tão absurda, que Ele faz isso com o seu Filho. É um amor que não há no mundo, nem de mãe, nem de pai, nem de namorado, nem de namorada, nem de filho. É um amor absurdo. A compaixão de Deus por nós é absurda.
A misericórdia de Deus por nós é absurda. O perdão de Deus por nós é absurdo. A graça de Deus na nossa vida é um exagero, é exagerada. Amém, igreja? E tem que ser. Sabe por quê? Aqui que eu quero chegar, aqui que eu quero que você entenda. Por que tudo que Deus sente por nós é um absurdo, é um exagero, é tão grande? Por quê? Qual é a razão disso? Por que o perdão de Deus, por exemplo, é um exagero? Porque tem que ser o suficiente para cobrir os nossos pecados. Diga glória a Deus. O que eu entendo com isso? Nosso pecado também é absurdo. Mas o amor de Deus é ainda maior, que sobra, cobre os nossos pecados. Diga glória a Deus. Por que o perdão de Deus é exagerado? Porque o pecado do ser humano é exagerado. Não na mesma proporção. O pecado é um exagero, o perdão é ainda maior, porque ele cobre o pecado. Está dando para entender, igreja? O perdão de Deus é ainda mais absurdo do que todo o absurdo que o homem comete. Então o perdão de Deus é um exagero também. A Bíblia diz que Deus é rico em perdoar. Amém, igreja? Amém. Ele é rico em perdoar. A palavra diz que a misericórdia de Deus é infinita e se renova a cada manhã. Por que a misericórdia de Deus é tão intensa, é tão absurda, é tão exagerada? Porque a nossa rebeldia também é um exagero, também é absurda, também é exagerada. Então a misericórdia de Deus tem que ser muito grande para cobrir toda essa rebeldia minha. Precisa ser grande sim, porque se não for tão grande, não cobre. Tamanho pecador que eu sou, tamanho miserável que eu sou, eu preciso que a misericórdia seja grande, o amor seja grande, a graça seja bastante, para que eu possa no final das contas, no final de tudo, ser absolvido. Amém, igreja? É por isso então que é tão exagerado, é por isso então que é tão grande. Eu já estou encerrando. Quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para o sacrifício de Jesus, a gente faz duas reflexões. Quando a gente olha para o sacrifício de Cristo, a cruz de Cristo, a gente vê duas grandezas ali. A gente lê, a gente vê, a gente imagina Cristo crucificado e a gente pensa, para Deus ter colocado Ele ali, é porque o seu amor é muito grande. Amém? Para Deus ter colocado o seu filho naquela condição, para Deus ter colocado o seu filho ali, naquele estado, é porque o seu amor é muito, 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 muito grande por mim. Mas se você for bem honesto e você tiver um olhar mais profundo, você vai dizer, para Deus ter colocado o filho ali, não o anjo, foi o anjo que encarnou, não um profeta, não uma ovelha, para Deus ter colocado o próprio filho ali, porque o meu pecado é muito grande. É porque eu sou um baita pecador. Se eu fosse um pouquinho pecador, um bezerro resolveria. Se eu fosse um pouquinho pecador, quem sabe um profeta seria convidado a ocupar aquele lugar. Mas para Deus pegar o seu filho, o seu único filho, despí-lo da sua glória, vesti-lo de carne perecível e submetê-lo a isso. Tem mais, igreja. A morte de cruz no passado era a morte mais horrenda, mais humilhante que existia. Haviam outras sentenças, haviam outras penas de morte, mas a cruz era para aquele infrator, era para aquela pessoa desprezível da sociedade, era para crimes hediondos, era para quem cometeu coisas absurdas. A cruz não era para todo mundo. A cruz era para aquele crime que Roma olhava e dizia, é uma afronta para nós.
Esse aí precisa não só ser morto, ele tem que ser exposto, ele tem que ser ridicularizado, ele tem que ser humilhado. Então é a cruz que nós vamos dar para ele. E lá no Antigo Testamento está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldição por nossa causa. Então a gente tem essas duas reflexões. Para Deus ter tirado o seu filho, feito o que fez com ele, é porque o seu amor é grande. Mas também, para Deus ter feito o que fez com ele, é porque a carga de pecado minha, sua, nossa, também é muito grande. A gente não teria escapatória, igreja. A gente não teria chance, a gente não teria saída no dia do juízo. Mas se hoje podemos dizer: livre sou, salvo sou, é porque Ele nos amou de tal maneira, que providenciou o sacrifício por nós, que providenciou o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o meu, o seu, o de toda a humanidade. Guarde isso no seu coração, igreja. As coisas de Deus são exageradas. Os sentimentos de Deus por nós são exagerados. Mas não é porque a gente derrete o coração de Deus, não se iluda com isso. Não se iluda com isso. O amor de Deus é intenso, o perdão é intenso, a graça é intensa, a misericórdia é intensa. Não é porque Ele se derrete pela nossa santidade, não. A razão de ser tudo tão intenso é porque Ele não quer que eu e você venhamos perecer. Diga glória a Deus. Vamos ler de novo o versículo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça. Aqui está o objetivo, mas tenha a vida eterna. Então a gente não pode confundir. Olha, Deus amou o mundo, Deus se simpatizou com o mundo de um jeito. Deus olhou para a gente e viu a gente como anjinhos, bonzinhos, santinhos, e falou: ah, eu vou dar o meu filho para eles, eles merecem. Eu vou dar o meu filho para eles, porque eles são, ó. Não. Ele não amou a gente porque a gente é amável, não. Engano. Ele amou a gente porque Ele sabia que o resultado da nossa vida e conduta seria o perecimento. E Ele diz: não, eu não quero que eles pereçam. Eu não fiz eles para perecerem. Eu fiz eles para reinarem comigo. Diga glória a Deus. Eu fiz eles para habitarem comigo. Eu não quero que pereçam. E eu os amo tanto que meu filho vai lá para resolver isso, para tirar a dívida deles, jogar sobre si. Então eu puno meu filho e eu absolvo eles. Foi isso que aconteceu. Não é porque somos amáveis, é porque Ele é amor. Amor absurdo, amor exagerado, amor sem medida, amor que não há adjetivo, não há como descrever, não há como expressar. Ele é amor. Como João disse, Deus é amor. E eu encerro, igreja, dizendo para você: tenha essa consciência sempre. Tenha isso dentro de você. Um pregador, não lembro o nome, não lembro quem disse essa frase, mas alguém disse assim: se você não entender que você é o maior pecador que você conhece, tem algo errado com você. Se eu olhar para mim e não ver em mim o pior pecador que eu conheço, tem algo errado comigo. E é isso que a gente é. É isso que a gente é. Mas a cruz providenciou a nossa salvação. Amém, igreja? Deus providenciou a cruz, providenciou o Cordeiro. E na cruz, então, a cruz foi providencial para nós. Na cruz, Deus revelou o seu exagero de amor, o seu exagero de graça, que é tão grande, tão grande, tão grande,
que por maior que seja o nosso pecado, por maior que seja a nossa rebeldia, ainda que seja um exagero de rebeldia, o amor dele é um exagero de amor, a graça dele é um exagero de graça, que ultrapassa, que cobre todo o nosso pecado. Quem entendeu a palavra? Fique de pé no seu lugar, vamos louvar esse Deus de